Fala, turma! Sejam todos bem-vindos ao Conhecer Podcast e hoje o nosso programa será o Por Dentro das Profissões. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, que vai ser de um tema bem legal, eu peço que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos e enviem para os amigos de vocês. Mas antes da gente começar a entrevista, eu preciso falar do nosso apoiador, que é o pessoal da plataforma, né, do site CTE Aline BR. Então, olhem lá o site CTE Aline BR, né, que é www.ctealine com dois L's, alinebr.com.br, ou pelo WhatsApp 77 DDD 77 99120 7754. E lá nessa plataforma vocês vão encontrar cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e vários outros cursos da CTE Aline BR. Beleza? O nosso entrevistado de hoje é o Gildarcio Araújo, que vai falar sobre a graduação de Engenharia de Minas. Ele é engenheiro de Minas, trabalha na área há muitos anos, aí tem uma vasta experiência de mercado e vai contar um pouco da história de vida dele pra gente e vai contar sobre como foi essa escolha da graduação, porque ele escolheu Engenharia de Minas, como foi a formação e muitos outros detalhes aí. Espero que seja proveitoso fazer essa entrevista, que as pessoas usem esse conteúdo para tomarem essa decisão de fazer a graduação em Engenharia de Minas ou mudar de carreira ao longo da vida. Então, Gildarcio, muito obrigado por participar da nossa entrevista, acreditar no nosso projeto, né, apoiar, se disponibilizar a vir aqui como voluntário e mostrar a sua história para a gente. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Quem é você? Fale um pouco sobre você aí, sobre como foi a sua história de escolha da Engenharia de Minas. Quando foi que você terminou o ensino médio? O que te influenciou? Joga duro, fala aí. Fica à vontade, meu irmão. Muito bem. Antes, Juliano, eu gostaria de te agradecer pelo convite e parabenizar, né, pelo podcast Conhecer, né, por você se disponibilizar a trazer esse conhecimento para essa juventude aí que está no processo de decisão e, às vezes, até pessoas de maior idade, né, que também estão ainda nessa vibe de estudar novamente, de buscar, né, novos horizontes dentro das profissões. Sim, muito bom. Conta um pouco sua história aí. Como foi que você entrou nessa Engenharia de Minas? Terminou o ensino médio quando? Bem, eu gostaria de começar pelo ensino fundamental. Sim, fica à vontade. Eu estudei em Paulo Afonso, meu pai era funcionário da Chesf, eu estudava numa escola, pertencia à Chesf, que na Você é época era baiano? estatal. Você é baiano? Eu Nasceu me onde? considero baiano porque eu moro na Bahia desde os meus 2 anos de idade, né? Entendi. Mas eu nasci em Sergipe e de família pernambucana. Mas Legal. dos 2 anos de idade até hoje, eu tenho que ser baiano. Aprendeu a falar baianês. Exatamente. Muito bom. Sim, aí você fez o fundamental lá em Paulo Afonso. Paulo Afonso, numa escola da Chesf. E no período sexta, da 7ª à 8ª série, as escolas da Chesf escolhia alguns alunos para atuar em algumas profissões que muitas vezes eram aproveitadas pela própria empresa, como mecânico, eletricista e profissional da área de eletrônica. Eu escolhi mecânica. Sim. No ensino médio, que já é curso técnico... Você fez um profissionalizante no ensino fundamental. Exatamente. Caramba, bem novinho, já estava aprendendo uma profissão ali. Com 13 anos de idade. Isso é bom, muito bom. E no ensino técnico, era natural que eu seguisse como técnico em mecânica, mas aí, influenciado pelo meu pai, que trabalha na área, o pai era operador de subestação elétrica, eu decidi fazer eletrotécnico. E fiz e concluí o curso, estagiei, né, numa usina hidrelétrica. Após o estágio, eu decidi atuar em vez de seguir na carreira acadêmica, né, estudar. E 4 anos depois, eu decidi fazer faculdade. Sim, depois que terminou o ensino médio. Depois que Você terminou já fez conjugado com o curso técnico, né? Exatamente. Você formou técnico em eletrotécnico. Eletrotécnica, Isso. sim. 4 anos depois, eu decidi fazer faculdade, influenciado por alguns amigos. E nesse período, a minha intenção era fazer engenharia elétrica. Eu gostei da eletrotécnica, queria fazer engenharia elétrica. Tu atuou como eletrotécnico depois que terminou o ensino médio? Atuei. Ah, sim. Aí já disse, então eu vou fazer engenharia elétrica, já estou na área. Exatamente. Muito bom. E na minha época, ainda funcionava o sistema de vestibular.
E os amigos me recomendaram, me aconselharam, diziam, Judácio, você fazer engenharia elétrica, que é um curso bastante concorrido no vestibular, até hoje né, das engenharias, por que você não faz um curso que seja mais desconhecido, menos concorrido, e você vai ter mais facilidade de entrar na universidade e, após você entrar, você vai tentando vestibular para elétrica. Um curso de engenharia, é claro, para você, quando passar a engenharia elétrica, você não perder tempo, você aproveita as cadeiras, né, já que as engenharias, os primeiros períodos são as cadeiras básicas, que é como as engenharias, como os cálculos, as álgebras. Então, a ideia era essa. Eu fiz para a Engenharia de Minas, porque na época era um curso mais desconhecido e a concorrência... Não tem tanta concorrência, né? Exatamente. Passei, dos 40 que entraram, eu fui o terceiro. Fui na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que posteriormente se dividiu. Né? Hoje continua sendo a Universidade Federal da Paraíba, com sede em João Pessoa, e a de Campina Grande, que foi onde eu estudei, hoje passou a ser a Universidade Federal de Campina Grande, Sim, UFCG. aqui na Bahia, por exemplo, a UFBA tinha um campus de Barreiras e depois se tornou a Universidade Federal do Oeste Baiano, né? Isso. O mesmo caso aconteceu lá. Mesmo caso, Sim, mesmo entendi. caso. E eu iniciei em Engenharia de Minas. No início, na cadeira básica, eu paguei uma disciplina chamada Introdução à Engenharia de Minas. E era uma disciplina em que o professor... ele nos levava a visitar empresas para a gente conhecer mais a profissão, para a gente ter uma ideia da base da proposta da profissão. E eu visitei uma empresa ainda na Paraíba, lá em João Pessoa, a empresa de extração de calcário para a produção de cimento, similar que a gente tem aqui em Campo Formoso. Sim. E aí eu assisti uma operação lá, que era de detonação de rocha. Ao ver a detonação de rocha, eu me encantei por aquilo ali e disse, rapaz, é isso que eu quero fazer. Desisti de fazer engenharia elétrica, nunca cursei vestibular para engenharia, nunca tentei e continuo em engenharia de Minas até hoje. Caramba, sem arrependimento. Que coisa boa. Aí terminou o ensino médio quando? Tu tinha mais ou menos que idade que terminou o ensino médio? Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha meus 17, 18 anos. Isso em que década? 80, 90? 88, 89. Faz um bom tempo. Sim. Tem muitos anos de experiência. Tem alguns anos, tem alguns anos. Muito bom. Melhor profissional, poderia ter vindo. Legal, muito bom. Aí terminou o ensino médio, no fundamental fez esse curso profissionalizante, fez o técnico no médio, 4 anos depois começou a graduação. Isso. Você pegou umas grevezinhas ali no percurso, pegou greves, sempre. Se não pegar, não está fazendo nada. Exatamente. Aí terminou em quanto tempo a graduação? A graduação terminei em 6 anos. Elas duram 5, né? É um curso de bacharelado, 5 anos, 10 semestres. Isso. Muito bom. A grade curricular para engenharia de Minas são 5 anos, né? No mínimo 5 anos, né? Para você terminar com estágio. É um curso de exatas, não é isso? É um curso de exatas. Os 3 primeiros anos, basicamente, você paga as cadeiras básicas, que são comuns às engenharias, como os cálculos, as álgebras, geometria, as físicas. E as disciplinas, né? Isso. A partir do 3º ano, você inicia a parte profissionalizante, propriamente. Então, pelo histórico familiar de teu pai, e tem alguns outros parentes que trabalham também nessa área de elétrica? Tios. Então, por histórico familiar, por influência do ambiente que você vivia e morava, você acabou optando por engenharia elétrica, que era a sua primeira ideia. Exatamente. Só que aí, como você entrou no curso de engenharia de Minas por ser menos concorrido, para poder você entrar, na época era vestibular, né? Não era SISU, como é hoje, a maioria das universidades. Aí você entrou, atirou, deu certo, chegou lá e disse, eu quero ficar nisso aqui, não quero mais ir para engenharia elétrica, não. Exatamente. Foi um choque muito grande também pro teu pai, né, não? Meio que decepcionou ele, que eu acho que ele esperava que tu fosse ser engenheiro eletricista, no caso. Ou não? Olha, meu pai... Pode até ter sido. Meu pai é muito discreto, ele não deixou transparecer se gostou ou não gostou. Ele sempre... Que é uma das coisas que eu recomendo e faço isso com meus filhos, eu sempre apoio meus filhos, dependendo da escolha deles. Legal, muito bom. Hoje tem uma tendência dos pais tentar influenciar seus filhos para profissões que dão mais status, mais dinheiro, né? E, na realidade, a gente tem que dar a liberdade do jovem escolher aquilo que vai deixar ele feliz fazendo. O próprio ambiente acaba influenciando, só que quando você influencia diretamente, meio que pela visão mais, vamos dizer assim, gananciosa da profissão, você acaba formando um profissional muito mercenário, sabia? Isso.
ele vai focar só em ganhar grana, não que isso não seja importante, porque o dinheiro é fundamental. Exatamente. Né? Mas se você focar só nisso, você vai trabalhar numa profissão que você não gosta, só por causa do dinheiro, vai ser um profissional mercenário, um tanto quanto medíocre também, né? Que vai ficar aqui, meu salário tá bom, então eu vou ficar aqui fazendo aquele serviço meia boca, só porque tá ganhando uma grana legal, mas prestando serviço sem qualidade nenhuma. Não é verdade? Exatamente. Então, é importante fazer isso aí com você. Ainda bem que você tem essa maturidade e sensatez de orientar seus filhos. Tem 2 filhos, né? Que você já São 2 falar. filhos, Quais as idades? 17 e 20 anos. Muito bom, muito bom. Legal. Bacharelado, já falei, 5 anos, é um curso da área de exatas, que é regido pelo CREA, né? Exatamente. Porque é um curso de engenharia. O conselho é o CREA. O conselho, né? Isso. Muito bom. Judas, você vai dar uma aula pra gente aí agora, falar resumidamente de como funciona a mineração, né? Porque é uma área que o engenheiro de mina, obviamente, trabalha. Mas a pergunta é bem interessante. Qual o objetivo da sua formação na melhoria da qualidade de vida da população? Eu posso até dar minha contribuição também aí. Tá certo, você é da área também, né, de mineração. Trabalha na mesma empresa. Ainda bem, então vai me ajudar aqui. Né? Então, assim, porque a mineração, eu já falei em outros programas aqui já, que a mineração é meio vista como uma vilã de todos os setores da indústria, né? O agronegócio fez um marketing muito bom, muito positivo, na mídia mesmo, né? O agro é tech pop, o agro é tudo, e a mineração ficou apagada porque não falou os benefícios que ela pode trazer para a população no geral, né? Tudo que a gente usa vem da natureza. Exatamente. E para a gente transformar aquele material tirado da natureza, transformar aquilo em um utensílio ou num equipamento, é preciso que a gente faça o beneficiamento daquilo. E a mineração é um meio de beneficiar aquele material. Pode corrigir a hora que você quiser. Ok. Então, como a mineração não fez esse marketing de mostrar para as pessoas a necessidade que a gente tem da mineração na nossa vida cotidiana, criou uma imagem muito obscura assim, da mineração como vilã de todos os ramos da indústria aí, né? E aí eu queria que você falasse assim, na sua profissão como engenheiro de minas, quais os setores da indústria da mineração que você pode trabalhar e como funciona ali um pouquinho, resumidamente, de cada um. Ok. A princípio, a gente respira mineração. Eu estou com um copo aqui de porcelana, ela é um recurso mineral. Você tem equipamentos aqui que tem metal. O metal Sim. também é um recurso mineral. Os condutores elétricos. Os condutores elétricos. A casa onde moramos, os tijolos, o cimento é um recurso mineral. A água mineral é um recurso mineral. Para você explorar água mineral, você tem que contratar um engenheiro de minas. Sim. O responsável técnico pela exploração da água mineral é o engenheiro de minas. Então, tudo que... E a mineração, ela realmente sofreu muito, mas hoje está se propagando a política da mineração sustentável, né? Onde você tem que tirar o recurso mineral, mas você tem que devolver ao meio ambiente, né? Você tem que mitigar os impactos que a mineração pode causar no meio ambiente. Só que a mineração, o impacto visual é maior. O impacto visual do agronegócio é menor, mas ele atinge áreas muito maiores do que a mineração. A mineração é pontual, né? Exatamente. A extração é pontual. Exatamente. Todas as atividades, elas são bem-vindas desde que ela tenha essa consciência, né, de que a gente precisa trabalhar de forma sustentável. Você tira, mas você devolve, coloca de volta ali. E com relação às atividades, como você perguntou, o engenheiro de minas ele pode atuar em vários níveis. Ele vai desde a parte de pesquisa mineral, a parte de planejamento, a parte de extração mineral e a parte de beneficiamento mineral. Até o setor final lá Até o setor final. Você entrega... A mineração é uma indústria extrativista. Ela entrega os recursos para a indústria de produto acabado. Interessante. Eu vou dar um exemplo. O geólogo, ele descobre onde tem o minério, ele vai ter que descobrir, ele vai fazer um estudo onde ele vai buscar saber qual a quantidade que tem, qual a qualidade daquele recurso, como é que ele está disposto abaixo da superfície, e o geólogo entrega isso para o engenheiro de minas. O engenheiro de minas pega esse recurso,
faz uma avaliação econômica de quanto custa para que ele faça a extração desse recurso mineral, quanto é que vai custar para fazer a extração desse recurso mineral, como é que ele vai fazer para fazer essa escavação, e com isso, provando que vale a pena do ponto de vista financeiro, de viabilidade econômica, ele apresenta o projeto. Essa parte é o planejamento de mina. O planejamento de mina se divide em curto, longo e médio prazo. Você diz, olha, que pode ter uma mina, o engenheiro de minas, ele projeta a mina, ele calcula quantos equipamentos vão ser precisos, qual o investimento que vai ser necessário para que aquele empreendimento seja iniciado, qual o método que ele vai utilizar para fazer aquela extração, em quantos anos ele vai extrair aquele recurso mineral. E essa fase é o que a gente chama de planejamento de mina, que é para o engenheiro de minas. A outra fase que o engenheiro de minas pode atuar é a parte de extração, que nós chamamos de lavra de mina. Então, o que é que você vai fazer para tirar aquele recurso mineral que já foi planejado, foi pesquisado, planejado, e agora eu vou extrair ele. Nesse processo de lavra, o engenheiro de minas tem que desenvolver as operações de escavação. Essas operações de escavação, elas vão desde o decapeamento, que é a retirada do solo orgânico, vegetal, que tem que ser guardado em pilhas, para que depois ele volte, para que ele possa recuperar a área depois da exploração, por isso que mineração sustentável. A próxima fase é a escavação em solo. Se o minério estiver em solo, ele já faz essa escavação de imediato, né, utilizando equipamentos a gente chama de lavra, desmonte mecânico. Nesse processo da lavra de desmonte mecânico, utiliza escavadeiras, tratores, equipamentos para fazer a escavação de forma mecânica. Sem precisar usar explosivo ainda. Sem precisar usar explosivo. Quando você chega na rocha, aí você tem que fazer um desmonte com explosivo, aí já é outra operação, aí já envolve as operações unitárias de perfuração de rocha, depois o carregamento da rocha com explosivo e a detonação dela. Uhum. Após esse processo, entra as equipes de limpeza, que é a equipe de carregamento e transporte, que é feito por escavadeiras, para carregadeiras, né? Isso é a operação de lavra. E dentro da operação de lavra, tem operações de apoio, de manutenção de acesso. Da infraestrutura da mina. Da infraestrutura da mina, enfim. Após essa operação, a lavra entrega esse minério que é extraído para o beneficiamento. O beneficiamento, porque o beneficiamento, ele entrega para o mercado o minério da forma que o mercado aceita ele. Sim. O minério, do jeito como ele está no subsolo, que é extraído bruto, ele não encontra o mercado imediato. Então, ele tem que passar por um processo de beneficiamento para que o mercado aceite. Então, esse processo de beneficiamento também é desenvolvido pelo engenheiro de minas. Alguns minerais passam por processo de britagem, moagem, concentração. Por exemplo, você vai pegar um minério que o mercado quer. Por exemplo, vou citar o nosso aqui da região, que é o cromo. Aí o cromo, você tem cromo ali com 10%. Se você for entregar para o mercado o cromo com 10%, o mercado não vai querer, porque o mercado só quer cromo acima de 35%. Então, o que você vai fazer com um minério de 10%? Você vai jogar fora? Não. Por quê? Porque você tem minério de 40%, tem minério de 45%. Então, você vai tirar o minério de 10%, de 30%, 40%, porque quando eles se misturam, a gente usa o termo blend, quando eles são blendados, eles atingem aquele teor desejável pelo mercado. Então, para ele atingir esse teor, algumas vezes ele precisa passar por processo de beneficiamento. Sim. Entendeu? Muito bom. Então, e o mercado quer que esse minério ele chegue não em blocos de rocha, mas em fragmentos de rocha britada, para ele ser aplicado nos fornos. Uhum. Quem faz a britagem? O beneficiamento. E tem aquele minério que ele é muito baixo, a 10%, que mesmo misturando ele não atende o mercado. Então, ele tem que ser britado, moído, para que o minério presente naquela rocha, ele seja liberado, ele fique livre, solto. E em processos de concentração, muitas vezes utilizando água, a gente consegue separar do que não é minério, do que é minério, elevando o teor para um teor que o mercado aceite. Muito bom. Então, esse é um dos processos que é básico. Que é também, que é assim, algo que confunde muito para quem quer trabalhar na área, que é a diferença entre rejeito e estéreo.
né? Que o estéreo ele vai sair de lá da lavra e o rejeito vai sair do beneficiamento. E as pessoas misturam muito, não é isso? Essa informação. Assim. Exatamente. O rejeito é o resíduo gerado pela... O estéreo é o resíduo gerado pela lavra. E o rejeito é o resíduo gerado pelo beneficiamento. E como é que esses resíduos são tratados? O estéreo é colocado em pilhas e o rejeito são colocados em barragens, mas muitas vezes também em pilhas, né? Para ser depositado em um lugar adequado. E o minério ele é extraído porque ele tem valor econômico para que ele seja utilizado pela sociedade. Sim. Agora, essas fases são as fases que o profissional da engenharia de minas pode atuar. Sim, aí uma pergunta. Você falou já. Você falou o engenheiro de mina, ele também pode trabalhar na pesquisa mineral. Isso. O engenheiro de mina pode trabalhar no planejamento de minas, né? Que gera, inclusive, tem boa demanda para isso, né? Para profissionais que trabalham no planejamento. Porque é na fase do planejamento que vai ser definido se aquela mina vai ser, de acordo com o material que a geologia produziu lá na prospecção, né? Na exploração mineral. Exatamente. Aí vai chegar na engenharia de mina do planejamento e eles vão decidir se aquela jazida vai ser lavrada, se aquele material vai ser extraído com um método de lavra a céu aberto ou subterrâneo, correto? Exatamente. E aí, depois, o engenheiro de minas já está presente também de outro setor, que é a lavra, onde o material vai ser extraído ali, tirado. Aí depois vai para o beneficiamento. Aí o engenheiro de minas também pode trabalhar no beneficiamento? Como? Pode. O engenheiro de minas é responsável pela planta de beneficiamento. Ele quem, não só... Se for no projeto inicial, ele é responsável pela implantação do projeto. Tanto o engenheiro de minas como o engenheiro mecânico, ele pode atuar na planta. E engenheiro de produção, ele pode atuar na área de planta. Legal. Já na lavra, só engenheiro de minas. No planejamento, só engenheiro de minas. Na pesquisa, o geólogo. O geólogo. Muito bom. Então, a atuação dele em equipamentos que vão processar, tanto na montagem como na escolha dos equipamentos que vão beneficiar esse minério. Qual o tipo de equipamento que eu quero beneficiar? Ele precisa ser britado, então qual o tipo de britador adequado? Qual a dimensão desse britador para que esse material seja britado? Se for em moagem, qual o tipo de moinho? De bola, de barra? Processo de concentração, tem vários, né? Processos, né? Aspirais, mesa vibratória, são processos que a gente usa para segregar ou separar partes. Se você pegar, por exemplo, o feijão, você consegue aí botar em cima da mesa, espalhar ele e catar as pedras, né? Mas você pegar areia com grãos diferentes, você quer separar um grão de areia de um tipo de outro, dessa forma você não consegue. Então, você tem equipamentos que ele consegue fazer isso, entendeu? Utilizando, por exemplo, a diferença de densidade entre o minério e o que você quer separar do minério. Normalmente, o minério ele tem uma densidade maior. Show de bola. Excelente sua explanação aí. Ajuda a entender com mais facilidade quem tem interesse no assunto, né? Muito bom, Judas. Você deu uma aula aí de como a mineração é tão relevante para a nossa existência, né? Para o nosso conforto no geral. Por exemplo, uma televisão dessa, aqui tem um metal, né? E a rede elétrica tem seus condutores que são feitos de metais, né? Que foram oriundos de um processo de mineração. Exatamente. É isso? Os pregos que a gente usa em casa, parafuso. Se a gente for falar aqui, a nossa casa praticamente toda é construída com materiais oriundos de mineração, né? Exatamente. Muito bom. Então, a resposta foi perfeita. Qual o custo de uma graduação de uma instituição particular hoje? Do curso técnico, não, perdão, porque eu sou técnico em mineração, aí fica no subconsciente. Do curso de engenharia de minas, né, numa faculdade particular. Na região aqui de Campo Formoso, algumas pessoas me informaram, eu não tenho certeza, mas fica em torno de R$ 1.200. Não, já está 1.880 e alguma coisa. Obrigado, é bom trabalhar com física da área, que ajuda também a gente. 1.800 e tanto. Não é um curso barato, porque também não é fácil de achar o quadro docente, né? Não é fácil achar professores para dar aula num curso. Em geologia também é do mesmo jeito.
né? É um curso caro, precisa de laboratório, precisa de aula de campo, então acaba encarecendo muito o curso, né? Verdade. Não é simplesmente um curso teórico só de sala de aula, então acaba encarecendo muito o curso. Verdade. Então beira aí os 2 contos. Geologia ainda é bem mais caro e tem bem poucos. Inclusive a engenharia de Minas também, se eu não me engano, no Brasil a mesma quantidade de curso de engenharia de Minas é a mesma quantidade de geologia também. Uns 35, 36 cursos no Brasil todo, que é bem pouco, né? Para um país com extensão territorial continental como o nosso, né? E inclusive com a produção de mineral muito alta, muito né? Com estados aí produzindo muito, eu acho pouco a quantidade de cursos que tem, assim. Até que porque também acaba encarecendo bem mais quando tem pouca oferta, né? Exatamente. Acaba encarecendo mais e dificultando a logística também. Exatamente. Tem públicos, né? Também tem universidade pública e privada. É uma pergunta que eu sei a resposta, mas é necessário que você responda. Tem técnico e tecnólogo, além da graduação, né? Realmente. Tem técnico, né? Tem técnico, inclusive você é um deles, né? Você pode falar com mais propriedade, né? Técnico em mineração. Em mineração, né? Tecnólogo, eu confesso a você que eu não sei. Não, eu também desconheço. Desconheço. Tem um técnico em mineração e tem um técnico em geologia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu ainda acredito que o técnico em mineração seja bem mais conveniente para o mercado de trabalho. Claro. Porque ele pode trabalhar em todas as áreas desse jeito aí. Né? O técnico de mineração ele pode trabalhar lá desde do planejamento, desde a pesquisa até o planejamento, até a lavra, até o beneficiamento, ele vai trabalhar em todos os setores. E quando é técnico de geologia, ele acaba ficando meio que engessado para trabalhar ou na exploração ou na geologia de mina. Né? Ele fica muito mais direcionado a trabalhar nessas áreas dentro do setor de mineração. Muito bom. Então, é um curso de menor duração, né? Exatamente. O que acaba influenciando. Geralmente a galera faz o curso técnico em mineração e depois migra, termina o técnico de mineração, gosta e faz a engenharia de Minas. Que era o seu caso, se você tivesse feito a engenharia elétrica, né? Exatamente. Você teria saído da eletrotécnica para fazer engenharia elétrica. Muito bom. Quais os desafios e dificuldades da profissão, Gildasso, hoje, assim? Já pegou muito BO? Já trabalhou em área muito remota? Já. Pro lado do norte do país? Já. Inclusive, antes de falar desse assunto, eu já atuei aqui em Campo Formoso como professor de curso técnico também de mineração. É verdade, inclusive, hoje tem ex-alunos meus que hoje trabalham comigo, inclusive. Alguns trabalham comigo na minha área, dando apoio à equipe que eu coordeno, né, na empresa que eu trabalho. Okay. Com relação aos desafios, existe... inicialmente, quem trabalha na área de mineração, as áreas como a indústria extrativista, as ocorrências, as indústrias de mineração, elas trabalham normalmente em áreas mais remotas. Né? Sim. Está mudando esse cenário, né? Está mudando esse cenário. Hoje a mineração está ficando mais perto das grandes cidades. Isso é fato. Né? Dos grandes centros. Né? A gente está cada vez percebendo isso. Na minha época, era mais complicado, né? Tanto é que um profissional para ir para a região norte, como eu trabalhei no Amapá, no Pará, e cheguei a trabalhar também um período na Guiana Francesa, né? Quando eu saí do mestrado, na época, estava difícil o emprego para engenharia de Minas, porque não se conhecia muito sobre o que era o engenheiro de Minas e onde encontrar ele, né? Tanto é que as pessoas até perguntavam, onde é que você vai trabalhar? E quando eu terminei o mestrado, estava terminando o mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalhar no norte, no Amapá. Tu fez mestrado em que área? A tua pesquisa foi em área de... Foi na área de lavra, área de explosivos, né? Explosivos. E quando eu recebi o convite para o Amapá, mais 3 colegas se candidataram à mesma vaga. Mas quando eles descobriram que era para uma cooperativa de garimpeiro, eles saíram fora, né? Preconceito danado. Sempre rola isso, né? Quando falam em garimpo, que é algo que a gente também precisa deixar bem claro, assim, de que... Nós temos muitos paradigmas a se quebrar com relação a isso aí, realmente. Porque, assim, o garimpo é um modal da mineração. Não necessariamente todo garimpo é ilegal. É uma forma de lavra, né? O garimpo é uma forma de lavra. E as pessoas, quando falam garimpo, acho que a mídia também ajudou muito a queimar o filme do garimpo por causa disso, viu? De associar sempre com garimpo como se fosse algo ilegal. E não é. Existem, sim, os garimpos ilegais, mas o garimpo em si, a forma garimpagem não é algo ilegal. É um modal da mineração, né? Pode continuar. Sim, aí como foi essa experiência lá
No Garimpão. Pois Em que estado foi? No Amapá? No Amapá, né? Interior, Pertinho, viu? Exatamente. A experiência foi interessante porque hoje o garimpo não é mais como o garimpo também de 10, 20 anos atrás, né? Uhum. Hoje, dentro da legislação, a mineração ela é regida também por vários órgãos, né? Fiscalizadores, né? Talvez seja um dos empreendimentos, uma área da indústria que mais seja fiscalizada. Uhum, sim. E hoje, tanto é que hoje, por exemplo, existe as portarias de lavra, existe as portarias de lavra garimpeira. Já é uma coisa legal, entendeu? Sim, é uma coisa legal. Verdade. E onde eu trabalhava era a portaria de lavra. Tinha uma empresa que tinha desenvolvido uma mina subterrânea para ouro. Essa empresa chama Novo Astro, atua até 1995. Era uma das empresas desenvolvidas pelo Eike Batista. E a empresa ela finalizou a lavra subterrânea lá e repassou a lavra subterrânea e a lavra céu aberto para uma cooperativa de garimpeiros. E para a cooperativa de garimpeiro continuar com esse processo, ele tem que contratar um engenheiro de minas, tem que contratar técnicos de minerações, trabalhar comigo também lá, para continuar desenvolvendo a mina, né? E lá é interessante, por que uma mineração abandonou uma mina e a cooperativa de garimpeiro assumiu? Estranho. Como é que ele consegue? Geralmente é o contrário. Exatamente. É porque uma empresa, ela tem um nível de produção e o garimpo ele tem um nível de produção menor. Sim, fato. No meu caso, eu trabalhei com ouro. O ouro, ele dá em veios de quartzo. Uhum. Né? Os veios de quartzo que a empresa trabalhava eram veios que tinham uma espessura de 2 metros, caramba, 1,5 metro, 3 metros de largura. Exatamente. Então, se você já... E esses veios foram lavrados. E o garimpeiro foi buscar o que lá? Porque o garimpeiro ele consegue lavrar, e para ele ainda vale a pena lavrar veios de 30 centímetros, 40 centímetros, entendeu? O custo operacional dele é bem mais barato. É bem mais barato. Ele consegue entrar ali e para uma empresa isso já não é interessante. Então, o garimpo entrou buscando essa oportunidade, né? E também eles absorviam a estrutura deixada pela empresa. Tanto é que na cooperativa que eu trabalhei tinha médicos, dentistas, entendeu? Tinha diretoria social que desenvolvia trabalhos sociais dentro da comunidade do garimpo, entendeu? E lá eu trabalhei por um tempo, aprendi. Foi através da cooperativa de garimpeiro que me conduziu para uma outra proposta, para uma experiência também fora do Brasil, que foi ao lado ali do Amapá, na Guiana Francesa, né? Um empresário... a Guiana Francesa é um território que pertence ao governo francês, né? Uhum. Estava precisando de um profissional da área de engenharia de minas para trabalhar numa área remota, né? Que tivesse acostumado em trabalhar em ambientes mais hostis, né? Em termos de área de floresta fechada e tal. Porque os engenheiros franceses, eles assinavam o documento, a papelada, mas na parte operacional, eles tinham resistência para atuar. Então, vamos contratar um engenheiro brasileiro. Aí vamos atrás de um engenheiro que não tenha muita resistência a isso. Quem era? Tem o Gildácio, que trabalhou na cooperativa de garimpeiro. Eu acho que ele pensou assim, vamos procurar um aqui que o juízo seja bem pouco, para poder vir aqui nessa quebrada que ninguém quer vir. Exatamente. E foi um aprendizado, fiz algumas mudanças lá. É bom quando você entra e você sai e você deixa serviços prestados. Por exemplo, a gente trabalha... Lá, a gente trabalhava na operação de lava, era uma operação que era experimental ainda, por isso que eles trabalhavam com 3 escavadeiras lá. Uhum. Ele fazia escavação, tirava o minério, carregava os caminhões e encaminhava para a usina para processar. Era longe a usina? A usina ficava... lá, como era uma operação experimental, as distâncias eram curtas. Entendi. E... num dos projetos que eu fiz dentro desse empreendimento lá da Guiana Francesa, eu estudei e percebi que não precisava de 3 escavadeiras, com 2 resolvia. Economizar custo. O profissional entra nisso aí, entendeu? Sim. Então, eu percebi a escavadeira, tinha uma que fazia o corte do minério, a outra tombava o material até a encosta do morro, era uma lava em franco. E a outra escavadeira embaixo carregava os caminhões. E eu perguntei por que eles não colocavam o caminhão em cima da serra para lavrar. E eles, como é que a gente vai fazer isso? É aquilo que a gente estudou, a rampa em zigue-zague, a gente consegue colocar o caminhão lá em cima, a escavadeira vai cortar o minério em tiras, seguindo a orientação do corpo,
e a gente consegue, ao longo dessas tiras, com a segunda escavadeira já em cima, carregar os caminhões lá na parte superior da bancada em franco, e você já caminha ele direto para a usina. Aí isso aí já reduziu o custo, né? Também na parte de beneficiamento lá, eles utilizavam concentradores Quinels também. Eu também fiz um trabalho interessante lá com relação ao tempo, qual o melhor momento de você substituir os corpos moedores, entendeu? Então, a parte que vai fazer com que o quartzo, que vai ser fragmentado para que o ouro seja liberado, ele entra dentro de um equipamento chamado moinho, né? E o moinho, ele tem meios moedores que entram em contato com o metal. E esses meios moedores, eles vão se desgastando e tem um período que ele tem que ser substituído, né? Uhum. Porque eles vão perdendo massa, vão reduzindo, vão perdendo material. Então, qual é o melhor momento de substituir eles? Aí eu fiz também esse estudo já com eles lá. Eu consegui mudar também o tipo de frota, né? Lá eles trabalhavam com caminhões Terex, que o custo é altíssimo, sim, mas são equipamentos que entram e saem de qualquer lugar, porque eles são 6x6, robustos, mas com custo altíssimo. E será que para aquela situação exigia um caminhão mesmo daquele porte? E eu provei lá, através de ensaios, que com um caminhão rodoviário traçado eu conseguia fazer o mesmo serviço transportando mais material, com uma velocidade melhor. Então ajudou a desenvolver uma estrutura mais simplificada para poder atender um caminhão menor, né? Isso, aí eu trabalhei num projeto onde ele ia comprar caminhões mais baratos, com custo menor, transportando mais e produzindo mais, para aquela situação. Existem situações em minerações que é exigido esse caminhão mais caro mesmo, porque não tem como não ser ele, entendeu? Mas o profissional, ele atua também nessa área de você dimensionar a frota, de você... É isso, assim... A responsabilidade, principalmente na fase de planejamento, para o engenheiro de mina, a voz dele, eu acho que pesa muito na tomada de decisão da diretoria, da superintendência, da presidência da companhia ali, da empresa. Exatamente. O engenheiro de mina dizer assim, não, aqui a gente vai lavrar subterrânea no método sublevel, né, câmaras e pilares, né, que são métodos dentro do método de mina subterrânea. E aí você imagina o cara que é um engenheiro e ele não tem essa expertise de falar uma palavra, uma opinião, né, numa reunião ali para tomada de decisão. Né? Então, é um desafio muito grande, porque ele pode causar um prejuízo, como todas as profissões têm os seus desafios. Por exemplo, do geólogo também, na parte da exploração mineral, da pesquisa, a voz do geólogo, os dados que ele interpretou, podem causar um direcionamento errado, ele pode causar um prejuízo gigantesco na empresa, assim como o engenheiro de mina também dimensionar uma rampa errada, por exemplo, que começa a danificar equipamentos que custam milhões de reais aí. Né? Eu acho que é um desafio, concorda comigo? Concordo, sim, concordo. Eu atuei também no Pará e na época eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para outra. Eu trabalhava na Citespress, que prestava serviço para Camargo Corrêa Metais, para extração de quartzo, para a produção, para a indústria metalúrgica, para a produção de ferro-silício. Sim. E nós trabalhei em uma das minas e tinha uma segunda mina. A segunda mina ela não deu certo, justamente porque faltou a avaliação de um profissional. Aqui eu trabalhei, a gente conseguiu ainda estender o contrato por mais um período, porque a gente provou que ainda tinha recursos minerais suficientes para a gente continuar com o empreendimento. Então, o profissional de engenharia de minas, o dimensionamento na avaliação de reserva, avaliação de mina, ele é muito importante. Hoje, você não contrata um profissional por contratar, né? Ele tem que dar uma resposta. A gente vende serviço, né? Então, você tem que mostrar qual é a regra. A regra é você vai ter que extrair o recurso da forma mais produtiva possível, extrair o máximo que você puder, mas também a um custo menor. Então, você tem que trabalhar em duas vertentes, produção e custo. Sim. Como é que a gente trabalha em cima disso? Pra você ter ideia, hoje, eu vou trabalhar com 3 frentes. Cada frente tem uma escavadeira. Cada escavadeira eu tenho que colocar 6 caminhões. Qual o porte do caminhão? É de 40 toneladas,
é de 30 toneladas, é de 60 toneladas, qual porte do caminhão que eu vou colocar ali? Né? Além do dimensionamento, no caso de uma mina subterrânea, a galeria vai ter que ser projetada de acordo com o caminhão que vai operar ali. Exatamente. Ou o caminhão vai ter que ser adequado para aquela realidade, não é isso? Exatamente. E o engenheiro de mina que toma essa decisão também. Toma a decisão. Mina subterrânea. O engenheiro de minas também toma uma decisão, é claro, já com a equipe multidisciplinar, de se vai ser mina céu aberto ou mina subterrânea. Sim. Não é? Sim. E qual equipamento que você vai ser adequado para mina céu aberto, qual equipamento que vai ser adequado para mina subterrânea. O que é que define mina céu aberto e subterrânea? Quando o minério está mais próximo à superfície, ele tende a ser extraído de forma mina céu aberto. Quando ele está em profundidades maiores, a viabilidade para se extrair através de métodos subterrâneos, certo? E você pode iniciar com mina céu aberto e depois fazer a transição para mina subterrânea. Quem é que vai determinar isso? É o custo de extração do minério. Quem calcula esse custo? É o engenheiro de minas. Você tem um custo de operação e tem também um investimento que tem que ser feito ali. O investimento feito em mina subterrânea é um investimento mais alto, porque senão todo mundo começaria só para o subsolo, né? É verdade. Mas o que determina você sair de céu aberto para subsolo é o custo de extração do céu aberto. E um dos parâmetros que é bastante analisado é a relação com o estéreo-minério. Você vai fazer uma escavação na superfície para extrair um minério que ele está embaixo, né, no subsolo. Se essa escavação for a céu aberto, você vai ter que tirar o material que não tem valor econômico, que é o estéreo, para você chegar no minério que tem valor econômico. Por exemplo, se eu trabalho numa lavra céu aberto, em que a minha relação estéreo-minério é 1:5, o que é que isso quer dizer? Significa que eu tenho que tirar, por exemplo, cada 5 toneladas que eu tirar de material ali, 1 é de minério e 4 não é. Eu tenho que tirar as 5. Para me tirar 1 tonelada, eu vou gastar 100 mil. Não é tudo isso não, é só para vocês terem uma ideia. Só estimativa. 100 mil. Então, para me tirar as 5 toneladas, eu tenho que gastar 500 mil. Mas se aquela 1 tonelada de minério que está ali dentro, ela valer 1.000, então vale a pena, porque eu gasto 500 mil, mas vale 1 milhão, no caso. Aliás, desculpe, vale 1 milhão. Sim. Então, eu lucro aí 500 mil. Sim. Se a minha relação estéreo-minério aumentar, por exemplo, 1:8, então eu vou gastar 800 mil para vender por 1 milhão, eu vou ter um lucro de 200 mil. E esse lucro vai diminuindo a um ponto que vocês não vale a pena mais explorar céu aberto. Entendi. Então, vamos fazer a transição para a mina subterrânea. A mina subterrânea já é mais complexa. Só para você ter uma ideia, se você for pegar um equipamento, por exemplo, de perfuração céu aberto, você tem as carretas de perfuração e as perfuratrizes hidráulicas. A perfuratriz hidráulica, que é uma perfuratriz de céu aberto, você encontra equipamento desses aí que varia de 800 mil, um conjunto, a 1,5 milhão de reais, um equipamento de perfuração. Sim. Quando você vai para uma mina subterrânea, por exemplo, o jumbo, que é um equipamento que ele tem que ser mais preciso, ele tem mais tecnologia embarcada, ele chega a ser 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, dependendo do porte. Verdade. Jumbo, Fandril. Fandril. Existem outros equipamentos também envolvidos, além do equipamento de avanço. Sim. Né? Você tem equipamentos que, por exemplo, teve um equipamento que foi utilizado para fazer um resgate num acidente que teve no Chile. Sim, 2010. 2010, né? Eles usaram uma cápsula, né, chamada Fênix. Né? E eles utilizaram um equipamento que furava no diâmetro de 70 centímetros. Sim. Né, de diâmetro. A Ferbasa hoje tem um equipamento que perfura com 70 centímetros, que é o que a gente chama de raise bore. Até mais, né? Até mais. Perfuração de ventilação. A de Caraíbas fura com 2 metros de diâmetro. Né? É gigantesco. Eu já vi furo de raise bore de perto, já é... Exatamente. Impressionante. Outra coisa que impressiona na mineração é o porte dos equipamentos. Pra você ter ideia, na mina céu aberto, como uma das maiores minas céu aberto, que é as minas da Vale, lá de Carajás, eles usam, você vê um caminhão desse aí, truco, né, um caminhão truco, ele carregando aí 12 metros cúbicos, ou 20 e poucas toneladas, né?
você tem caminhões que rodam lá em Carajás, que eles carregam mais de 400 toneladas. Eu já vi. Quer dizer, eu vi pela internet, né? Inclusive, já tem tecnologias que não precisam nem de operador, né? Quando a mina céu aberto, é tudo por programação de... Exatamente. Rota pré-programada já. Caminhões autônomos. O engenheiro que atuou aqui na FEBASA antes de mim, o Juliano Cruz, né? Ele, há 1 ano ou 2 anos atrás, ele foi gerente de um projeto de implantação de caminhões autônomos na Vale, lá em Carajás. Para você ter ideia, né? São caminhões que eles não precisam de operadores. É o futuro, né? É o futuro. Rapaz, impressionante. São caminhões que um pneu de um caminhão desse, ele tem mais de 3 metros de diâmetro, entendeu? É gigantesco. É gigantesco. Os caminhões são fora da realidade, assim, do que a gente está habituado a ver. Os equipamentos utilizados na mineração, dependendo do porte, eles são... gigante. As pessoas não têm noção de como são os equipamentos de mineração. E voltando para a mina subterrânea, você tem que desenvolver galerias, acessos, onde popularmente chamado de túneis, né? Sim. Para você chegar próximo ao minério. Você tem que desenvolver galerias dentro da superfície para chegar próximo ao minério. Chegando próximo ao minério, você tem que abrir acessos secundários, né? E você tem que abrir acesso para que você se aproxime do minério o suficiente para que você possa retirá-lo. Sim. Esses acessos e a forma como você vai retirar o minério, o método da mina subterrânea, não é céu aberto, mas dentro da mina subterrânea você tem vários métodos de extração, como você, acho que já citou aqui, subleve caving, camas e pilares, corte e enchimento, né? Você tem N métodos, que depende da aplicação desse método, né? Depende do custo que vai exigir, né? Depende da recuperação que esse método vai ter do minério, porque você não consegue recuperar 100% de tudo que está ali, você vai recuperar um percentual. Então, o método que recupera mais minério, que tem o menor custo, ele é o mais adequado. E isso também está relativo ao formato do minério. Qual o formato do minério e qual o ângulo que o minério está encaixado dentro do subsolo. Isso aí influencia na escolha. Por exemplo, se eu tenho um minério mais horizontalizado, são como se fossem placas horizontalizadas, o método mais adequado seria câmaras e pilares. Entendeu? Um método muito verticalizado da superfície pode ser subleve cave, né? Sim. Se você tem um método onde eles são camadas, mas ele tem interrupções, ele pode se utilizar o método subleve stop. Muitos métodos têm tem uma linguagem em inglês, né? Por isso que é importante também o profissional da área também se aplicar. Se você quer fazer um curso de engenharia ou qualquer outro curso, é importante também você pensar no inglês. Muito boa dica, né? Muito boa dica. Sim, tu falou da dificuldade de trabalhar em áreas remotas, né? Aí tem uma resenha, é engraçada, mas possa ser que seja real. Eu ouvi de um colega, né, que era um biólogo norte-americano, e ele estava vindo fazer uma pesquisa de botânica na floresta amazônica, né? Lá no estado do Amazonas mesmo. E aí tinha um aluno orientando dele que queria participar da pesquisa. Aí ele ficou insistindo: professor, me leva, eu quero participar. E ele: não posso não, e tal, não sei o que. Aí o aluno foi insistiu, aí o professor disse: você quer mesmo ir? Ele disse: quero. Aí ele disse: pronto, então tire seu apêndice. Tire seu apêndice. Aí, por que tirar o apêndice? Ele disse: já imaginou o cara numa área remota, sem acesso à estrutura de saúde, e der uma crise de apendicite no meio da floresta? Porque tem muita gente, já no passado, principalmente, exato, o pessoal que trabalhava na pesquisa mineral ficava em acampamento, né? Montava a estrutura de barracão ali em área isolada, que você demora 6 horas para chegar no hospital mais próximo. Em uma comunidade, não é nem na cidade. E aí imagina o cara tiver uma crise de apendicite no meio da floresta. Aí eu ouvi isso de um colega, né? Que o professor disse: não, então faça sua cirurgia e tire seu apêndice para você me acompanhar na pesquisa. Tenho uma curiosidade com relação a isso. Eu, particularmente, quando trabalhei nessas regiões, eu peguei malária. Foi mesmo? Eu conheço alguns professores que foram meus professores no curso de geologia, que eles já trabalharam no Pará e eles pegaram malária também várias vezes. E diz que a febre do cara ver gnomo. É delirante a febre da malária. Tem um amigo meu que pegou a malária, geólogo, só que ela só foi manifestar quando ele estava em Belo Horizonte. Aí eu cheguei para ele e disse: Célio,
rapaz, ainda bem que você pegou em Belo Horizonte, né, a malária. Ele disse, não, Judas, eu preferia pegar lá dentro da região do garimpo. Aí disse, por quê? Porque lá os agentes de saúde, eles sabem como tratar. Aqui na capital o pessoal não conhece e você demora mais para ser curado. É um desafio da profissão. É um desafio da profissão, Não é. Trabalhar em mineração, ainda mais nessas áreas mais remotas, é por isso que geralmente as empresas não pagam mais, né? Para trabalhar nessas áreas mais remotas e distantes, principalmente do norte do país. Não é uma atividade para criança, não. Não. Mas eu conheci um geólogo chamado ele ainda está, né? O Dr. Wilson Scapelli. Ele teve a oportunidade de trabalhar com o primeiro geólogo a fazer pesquisa lá na região norte, o Dr. Wilson Scapelli, né? Ele é um senhor já de bastante idade, já bastante experiente, e eu perguntei se ele já tinha pegado malária. Sabe o que ele respondeu? Nunca pegou malária. Disse que nunca pegou malária. Estava dando um repelente bom, viu? Depois ele quis contar o segredo. Se é verdade, eu não sei, mas ele contou dessa forma. Né? E ele disse o seguinte, sabe o que é que eu uso? Ele tirou do bolso dele um coroa largo, rapaz, brancão assim, ele disse, eu uso isso aqui, ó. Ele mostrou uma cápsula de alho. No passado eu não usava cápsula, eu usava o próprio alho, eu mordia, porque o alho ele serve como repelente natural. É mesmo? Rapaz, será? Não sei. Como eu não mordi alho, eu peguei a malária. O cara não se importa muito com o cheiro quando está fazendo trabalho de campo mesmo, então o cheiro do alho não ia fazer muita diferença. Pois Muito bom, né? Sim, tem uma pergunta interessante aqui que você já começou a falar, vamos só falar mais um pouquinho dela. Sua formação trabalha com outros profissionais em programas multidisciplinares? Quais? Sim. Trabalha com geólogo, você já falou várias vezes aí. Claro. Engenheiro de produção, engenheiro civil também, na estrutura de mina também trabalha, né? Engenheiro mecânico. Isso. No beneficiamento pode rolar também de trabalhar um engenheiro químico? Pode, né? Também. Técnicos, né? Auxiliares, exatamente. Operadores, então várias profissões. Você tem várias profissões envolvidas. Muito bom, muito bom. É importante que um profissional, um engenheiro de mina, esteja sempre atualizado, porque... É importante porque hoje, você vê, hoje, o que é que está... As tecnologias também surgem a todo momento aí. Exatamente. Né? Hoje você tem muita coisa que há 40, 30 anos atrás não era viável economicamente. Você tinha um mineral, você tinha um recurso mineral, mas você não valia a pena você extrair porque não tinha tecnologia para isso. Para você ter ideia, hoje a gente consegue, você que é da área de mineração sabe bem disso, né? Você consegue extrair minério de ouro com teor aí de 1 grama por tonelada. Onde você pega 1 tonelada de material e você vai lá dentro e encontra 1 grama. Né? Como é que você vai conseguir encontrar isso? Separar isso aí. E o custo para isso, né? Hoje nós temos tecnologia que consegue fazer isso, né? Hoje, por exemplo, a Ferbasa, ela está investindo no equipamento raio-x, que você conhece, né, também sabe. O raio-x é que ele faz. O minério junto com o estéreo passa numa esteira, em um determinado ponto existe um sistema de raio-x que identifica quem é minério e quem não é, e qual a qualidade dele. E quando ele passa num ponto mais à frente, existe um jato de ar comprimido que joga ele para fora, separa ele, entendeu? O minério ou o estéreo que vai ser separado? O minério. É mesmo? O que tem menos a gente tende a separar. O que não tem menos a gente deixa seguir a viagem. Entendeu? Caramba, legal. Então, dependendo da quantidade, você pode inverter esse processo. Então, hoje você tem... Na área de planejamento, hoje você tem software onde você desenha as galerias, as rampas, a cava em 3D. Você consegue enxergar o minério em 3D embaixo do subsolo em desenho, né? Então, você consegue... e hoje, com a inteligência artificial, que está no auge hoje, também está sendo aplicado. Por exemplo, o equipamento que nós estamos utilizando hoje, ele tem regulagem, porque o minério ele varia, né? Então, você tem que regular o equipamento para ele ler o minério dentro de uma faixa de teor. E mais à frente, você tem que regular o ar comprimido para que ele tenha força, pressão, para que empurre essa massa de material que você quer separar. Então, essa regulagem é feita pelo homem, no sentimento, né? e pelos números que ele tem. Hoje, com a automação, isso é feito pela inteligência artificial. Ele já analisa, então ele já se o minério ele mudar a natureza dele, a inteligência artificial consegue analisar ele e a inteligência artificial, ela mesma,
vai propor a regulagem ideal para aquele tipo de minério. Então, hoje, né? exatamente, hoje em dia você tem tecnologias aí que... É importante o profissional estar... Como nós já citamos, né, a questão dos caminhões autônomos. Sim, comentou, verdade, né? Verdade. Então... Por exemplo, a LHD. O que é um LHD? É um equipamento similar a uma pá carregadeira, que se usa em céu aberto, né, na construção civil, só que ela é um equipamento, além de ser de carga, é um equipamento também de transporte para pequena distância. É uma pá carregadeira rebaixada, que consegue, por exemplo, nós temos pá carregadeira dentro da empresa da Ferbasa, que ela transporta 18 toneladas. Uma conchada só. Né? E é operada com controle remoto. E ela também pode ser operada com controle remoto. Hoje, na mina de Kemer, foi que trouxe a ideia para a Ferbasa, ela, na Finlândia, se eu não me engano, uma pessoa só, da superfície, fora da mina subterrânea, numa cabine, ela consegue operar 3 LHDs. Simultaneamente, entendeu? E um LHD em si, hoje, pra você ter ideia, na que eu trabalhei, na mina que eu trabalhei no Amapá, que pertencia a Novo Aço, eles tinham LHD. E a LHD também ela tem um dispositivo que você consegue chegar até a área onde está o minério, dentro das galerias. Quando você chega no minério, o operador ele tira o painel, coloca aqui no ombro dele, ele sai fora da máquina e ele controla a máquina de fora. Ela vai na área de risco sozinha, carrega o minério, ele volta com ela. Quando ela sai da área de risco, ele pega o painel, entra novamente na máquina e transporta ela até o ponto de descarga, entendeu? Então, hoje você tem equipamentos desse nível de tecnologia que diminui a exposição do homem ao risco numa situação dessa como é uma mina subterrânea. Né? Sim, exatamente. Muito bom. Ventilação de mina também é importante. Toda a área de mineração subterrânea, ela também tem uma área que também o engenheiro pode atuar, que é a área de ventilação. Tem engenheiros de mina que atuam só com ventilação. Só com ventilação, né? Sim. Onde ele tem que garantir um fluxo de ar para cada ambiente da mina subterrânea. As galerias, as frentes de lavra, ele tem que ter essa garantia. Tem que ter os ventiladores, as chaminés, as velocidades dele. Você percebe que dentro da mineração você tem várias oportunidades para o profissional de mineração, né? E para os técnicos, né? Que estão sempre ali em todas as áreas também trabalhando. Né? Os técnicos são os braços e as mãos do engenheiro de mina, né? Sem você com uma boa equipe, hoje eu já não atuo mais tão assim tecnicamente em campo, eu atuo mais na parte de gestão, que é outra área, onde você atua coordenando já uma equipe. Eu sou hoje coordenador, né? Que após a coordenação, a próxima situação seria gerência, né? Aí o mundo é o limite, superintendente, diretor. Mas você já atua coordenando equipes de mineração, onde tem engenheiros, técnicos, né? E os técnicos, ele atua de forma efetiva. O técnico é aquele que ele tem um percentual no campo e um percentual no escritório. Apesar que tem técnicos também que só atuam na área de escritório. Sim, tem. Entendeu? Só para você ter uma ideia, vou falar um pouquinho de matemática aqui. Eu tenho uma escavadeira e tem uns caminhões. Né? Rapaz, será que aquele número de caminhão está sendo adequado para aquela escavadeira? Aí você chega lá, vê a operação e vê, poxa, a escavadeira está carregando um caminhão e tem 2 caminhões esperando. Está errado, entendeu? Para a escavadeira carregar em caminhão e o outro chegar quando esse estiver saindo. Para o ciclo de transporte ficar, ter eficiência, né? Aí, e matematicamente, como é que eu calculo o número watt de caminhão para aquela escavadeira? Aí o cara diz, você pega o tempo de ciclo de caminhão. O que é o tempo de ciclo de caminhão? É o tempo que o caminhão, após ser carregado, ele vai até o destino dele, despeja o material lá e retorna para ser carregado novamente. Isso é o tempo de ciclo do caminhão, certo? Sim. Então, eu botei um caminhão, ele carregou, foi, voltou, fechou um tempo. Vamos supor que o tempo seja 30 minutos. Um caminhão, ele carrega, transporta, descarrega e volta em 30 minutos. Aí você tem o tempo que uma carregadeira ou uma escavadeira carrega um caminhão desse. Aí ela diz, olha, ele carrega, em 3 minutos ele carrega um caminhão desse aí. Aí eu pergunto para você, se eu sei disso, que uma escavadeira leva 3 minutos para carregar um caminhão e que um caminhão leva 30 minutos para ir e voltar, você vai botar quantos caminhões numa escavadeira dessa? Interessante mesmo.
Se ele leva 30 minutos, ó, eu carreguei um caminhão, eu levei 3 minutos, esse caminhão vai embora. Eu consigo carregar quantos caminhões até que ele retorne, se ela leva 3 minutos para carregar? No máximo 10. É. Se você botar 12, 11, 2 vão ficar esperando ali, um vai ficar esperando na fila. E vai embolar até o trajeto também da rampa de acesso, vai embolar um meio de campo ali, vai dar uma confusão danada. Exatamente. Teoricamente, numa situação ótima, que não existe, seriam 10, que seria o tempo de carga dividido pelo tempo, o tempo que o caminhão vai e volta, que é o tempo de ciclo dele, dividido pela carga, né? Aí seria 10 caminhões mesmo. Só que existem outros fatores que influenciam. Sim. Né? Existem outros fatores. O caminhão, às vezes, fura um pneu. O caminhão, às vezes, ele tem uma dificuldade, ele demora mais para manobrar. Em alguns momentos, o caminhão, às vezes, tem que ir para a oficina, o caminhão tem que abastecer. O operador tem que parar para ir no banheiro, para ir no banheiro, por exemplo. Então, né, e o cara, quando começa o trabalho, ele também... a gente tem que entrar um outro fator, que é a eficiência da frota. Sim. Entendeu? Então, seria o tempo de ciclo dividido pelo tempo de carregamento vezes a eficiência da frota, que não pode ser inferior a 60%. Se for, então você tem que trocar a sua frota, substituir sua frota. Então, se minha eficiência for 60%, então eu preciso de 6 caminhões. Então, eu garanto que eu não vou ter caminhão esperando, mas eu também não vou ter escavadeira esperando o caminhão. Então, só para você ter ideia, é uma das formas matemáticas para calcular o número do caminhão. Existe forma para você calcular qual a carga de explosivo que eu vou colocar na detonação. Qual a razão de carga, entendeu? Mas ali eu não quero que quebre muito, eu quero que a parede ela fique mais bem cortadazinha para que ela tenha estabilidade. Aí você aplica uma técnica chamada de pré-corte, né? Qual é o explosivo que eu vou usar? Só para você ter ideia, nós tivemos recentemente, inclusive, eu tenho um amigo que é o gerente geral da Enaex de operações no Brasil, que é o Márcio Vivas, né? Apesar que o acidente não foi na operação, foi na fabricação, né? Lá em Três Barras, o mês passado, Três Barras, próximo a Curitiba, região metropolitana de Curitiba, nós tivemos um acidente lá com explosivo. 5 e 10 para as 6 da manhã, 11 pessoas se reuniram, né? Elas fizeram a oração. Após essa oração, 1 minuto e meio depois, uma explosão. Era a fábrica de explosivo? Fábrica de explosivo. Tivemos lá, tinha 11 pessoas. 2 saíram, porque estava terminando o serviço delas. Uma saiu porque esqueceu a luva. Foi as 3 que sobreviveram. E as outras desapareceram. Para você ter ideia, a explosão foi tão violenta que nem escombro ficou. As pessoas não conseguiram mais encontrar corpos, encontraram fragmentos de ossos para poder encontrar o DNA e saber de quem era, de que aquela pessoa estava ali mesmo, que ela morreu, para poder ter o atestado de óbito. Então, é uma área que existe riscos. Sim. Existe risco, né? Sim. Hoje, esses riscos são controlados, são controlados, né? Então, é importante a participação de profissionais especializados. Eu, na minha vida profissional, nunca vi nenhum acidente em relação a explosivo, né? Nunca teve, né? Mas que acontece, e você precisa de como é que se diz, ter a consciência e a responsabilidade que quando você está trabalhando em qualquer área, e na mineração, você tem que entender que existem vidas que trabalham com vocês e que elas são importantes, né? E que você tem que dar o seu máximo para que essas vidas sejam preservadas dentro do processo. Então, hoje, graças a Deus, né, com a tecnologia que hoje é aplicada, né, como dizem, hoje está cada vez realmente mais seguro trabalhar com... hoje tem explosivo que tem velocidade de detonação de 7.000 metros por segundo, né? Seria 7 vezes mais veloz do que a pólvora, entendeu? Mas hoje em dia ele está cada vez, apesar desse acidente, a gente percebe que comparado com outras épocas, né, em suma, que ele está cada vez evoluindo também, né?
É uma coisa que precisa de estudo, que precisa se discutir para que isso nunca mais aconteça, né? Mas é importante que as pessoas saibam, né, que a profissão também de mineração, né, é uma profissão que a gente está, né, pra você ter ideia, um profissional da área de mineração que trabalha diretamente com explosivo, ele também tem direito a um adicional periculosidade, que é um valor 30% acima do salário dele, né, que eu ganho, né, que eu ganho na minha profissão. Que é financeiramente é uma das áreas, é uma das vantagens da engenharia, né? Porque, hoje o piso salarial do engenheiro de Minas... Eu ia perguntar isso já, com a remuneração por hora. O piso do recém-formado é o de todos do CREA, né? É todo do salário mínimo e meio. E meio, Que dá aí R$12.900. Exatamente. R$58 por hora de trabalho. Na média. Exatamente. Quando a empresa paga o piso, né? Porque o cara recém-formado também, ele não pode ter tanta essa expectativa. Você falou qual o valor mensal? 12.903. Mais ou menos isso mesmo. Né? 12.903. 8 salário mínimos e meio. O salário mínimo está 1.518. 12.903, R$58,65 por hora. Mas se ele for engenheiro de Minas e trabalhar com explosivo, ele ganha 30% a mais. Você tem que multiplicar por 1,3. É isso. Aí vai dar uma grana boa aí. Vai dar uns 17 mil. Isso, exato. Isso se a empresa pagar o piso, né? Mais uma vez falando isso. Exatamente. Porque hoje criou-se o hábito de, para não pagar o piso, as empresas contratam o cara como analista, a maioria das vezes. Né? Para poder pagar bem mais abaixo. Na mineração, isso tem... É uma das profissões que o pessoal tem buscado, porque na mineração você não consegue burlar muito isso aí, não. É verdade. Porque o CREF é muito atuante também nisso. É muito atuante na área. Você tem profissões que tem engenheiros que ganham bem abaixo do piso, né? Tem. Entendeu? No meio ambiental, né, no ramo de meio ambiente, é bem comum, assim, de engenheiros geólogos ganharem abaixo do piso. Eu percebo isso, né? É uma observação minha, assim, não é no geral. Vamos seguindo. Concluiu, José? Concluí. Como está o mercado de trabalho atualmente? Como a gente já falou que tem poucos cursos no Brasil, né, assim como engenharia de Minas e geologia, eu acredito que o mercado de trabalho não seja ruim para engenheiro de Minas. Tem concurso também, né? Tem concurso para ANM, CPRM, esses órgãos aí. Tivemos. Esses dias nós estamos perdendo um profissional que trabalha comigo na minha área, de engenheiro de Minas, porque passou no concurso da NMM, né? ANM, sim. Ele está indo, nesses próximos dias, ele deve estar, né? Hoje você tem áreas que o profissional pode trabalhar, né? Também em órgãos do governo, né? Na profissão de engenheiro de Minas também, né? E qual foi a outra? Não, foi isso mesmo. Como é que está o mercado de trabalho? Se o mercado de trabalho está bem... Quando o cara já tem muita experiência também, como é o seu caso, muitos anos, você já tem quantos anos de experiência? Uns 30 anos? Eu tenho 25 anos. Geralmente a galera também, quando aposenta, continua trabalhando como consultor, né? Para pequenas mineradoras, para cooperativas de garimpeiros. Isso. O que também rende uma graninha. Exato. O mercado hoje está muito bom, assim, para o engenheiro de Minas, acredito. Eu percebo assim, porque os colegas que atuam na área não têm muita dificuldade quando sai de uma empresa para se recolocar em outra, né? E tem aparecido a oportunidade de estágios, né? O mercado e a tendência, como o Brasil é um país, infelizmente ainda, né? Que não é de primeiro mundo, né? Então, você tem uma tendência de se investir mais em indústria extrativista nos países do terceiro mundo e investir nos países do primeiro mundo na indústria de manufatura, né? De produto acabado, né? Então, apesar que de forma ainda muito lenta está se mudando essa questão. Hoje a gente pega o minério, manda para fora, ele enriquece, devolve para a gente e vende volta para a gente. Problema, né? Porque a gente também não investe em tecnologia e pesquisa, né? Isso. Então aí a gente faz isso. Produz o minério, aí manda para fora, o cara produz o equipamento com o nosso minério e vende para a gente aí 20 vezes mais caro. Eu acho assim que o cara que se forma hoje em de Minas, se ele estiver disponível a sair da linha de conforto, viajar, ir para outras regiões, né? Ele não vai ter muita dificuldade em encontrar oportunidades. Não. Eu acredito, tem que ter disponibilidade para viagem. Porque também você fica muito... os custos estão muito centrados em áreas mais urbanizadas. E as mineradoras nem sempre estão nessas áreas. Então, o cara inevitavelmente, ele vai ter que ter disponibilidade para viajar e trabalhar
talvez longe de casa, como foi a sua experiência de trabalhar até na Guiana, lá Foi, lá na Guiana Francesa. Tem conselho de classe, como a gente já falou, que é o CREA, né? Isso. Quais as perspectivas aí para o futuro da profissão? O que é que você acha? O engenheiro de mina, por exemplo, ele vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu acredito que não. Ele precisa estar na linha de frente ali da produção, da operação. Exatamente, né? Como a engenharia de minas e como a mineração, ela é uma área assim que, como você atua em áreas remotas, é uma área que atua na indústria extrativista, eu acredito que não, profissional, pelo contrário, né? Talvez algumas profissões mais operacionais, mais manuais, vão ser substituídas por profissionais cada vez mais especialistas, né? Uhum. É como, por exemplo, você chega aqui, você vai na Volkswagen, você consegue um emprego de mecânico, de técnico mecânico, e às vezes um outro emprego de engenheiro, né? Numa indústria, na indústria de fabricação de automotiva, né? Uhum. Mas quando você vai, por exemplo, para a Fórmula 1, o mecânico é um engenheiro. É verdade. Lá em Kemen, na Europa, quem opera a LHD não é um operador de equipamento. Muitas vezes é um engenheiro. É mesmo. Entendeu? É profissional mais especializado. Entendeu? Então, hoje em dia, quanto mais conhecimento, mais formação você tem, você vai ter mais facilidade de se encaixar no mercado de trabalho. E abre um leque de oportunidade. Network também é muito Exatamente, importante, né? exatamente. Para fazer contatos. Outra experiência que eu tive foi o seguinte: eu trabalhei numa empresa multinacional e eu fiz um sobrevoo, né, numa área onde tinha 11 projetos e o representante americano veio ao Brasil e ele tinha pouco tempo para visitar essas áreas. Então foi feito um sobrevoo sobre as áreas, onde eu mostrei com GPS as áreas e os pontos de apoio, e era uma empresa que trabalhava ainda com pesquisa, né? Por isso que eu trabalhei com geólogo, né? Uhum. E aí o piloto, o gringo e o intérprete. Quando terminou as visitas, o gringo olhou para mim e disse: "Você sabe falar inglês?" Ele não perguntou se eu sabia falar inglês. Ele mandou o intérprete me falar que se eu soubesse falar inglês, eu poderia ganhar 3 vezes mais e poderia atuar em outras unidades da empresa fora do Brasil. Foi mesmo. Foi. O inglês era um diferencial gigante. Exato. Era, não é, né? Tem colegas hoje também que atua fora do Brasil, né? Tem um colega, Rondinelli, né? Rondinelli, ele trabalha com planejamento de mina. Ele trabalhou numa empresa chamada Pincol, que ela faz avaliação de empreendimentos. Se você quer comprar uma empresa de mineração, quer vender, essa empresa ela faz avaliação. Ela presta consultoria. Presta consultoria, né? Ela faz... Então, o Rondinelli trabalhou nessa empresa. O Rondinelli saiu dessa empresa porque ele desenvolveu um software. Legal. E hoje ele é um dos diretores dessa empresa e vende esse software. Caramba. Junto com um professor, um software que tem uma linha na área de planejamento, junto com o professor Tommy, que foi um dos precursores do Datamine aqui no Brasil, que faz parte também da empresa, e o Darlan. Muito bom. Que foram colegas também. Hoje o Dácio, a gente está quase terminando já aí. Muito bom. A tua aula, tu não deu entrevista não, deu uma aula aí. Como é que a tua família lida com esse teu trabalho? Eu acho que tu falou do teu pai, que trabalha na área de elétrica. Isso. E ele nunca foi muito de impor sobre a sua profissão, né? Mas como é que eles lidam assim, com isso? Seus filhos, sua esposa, seus parentes, assim, eles sabem o que você faz com a sua profissão? Eles sabem? Sabem. Isso é importante. A empresa ela tem um projeto chamado... Portas Abertas, né? Portas Abertas, né? Que a família ela pode visitar, né? E meu filho já visitou. Ele utilizou todos os EPIs possíveis na visita, né? Inclusive, o meu filho, ele coloca a engenharia de minas como uma das possibilidades para a escolha dele, né? Então ele não sua entrevista vai ajudar ele também. Ele e os colegas. Ele não se definiu ainda não, mas ele colocou como uma possibilidade. E uma das coisas assim que me trouxe de volta para a Bahia foi isso, né? Porque trabalhando na região norte, você trabalha realmente em áreas mais remotas, né? Uhum. Então, você passa 15 dias longe da família, às vezes, passa uma semana longe da família, né? E Campo Formoso tem a oportunidade de estar todo dia hoje com minha família, né? Casa, né? Ver meus filhos crescerem, né?
E foi um dos motivos que me trouxe de volta. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava antes de vir para a Ferbasa, né? Eu já tinha buscado outras oportunidades, né? Eu fui chamado de volta para a Guiana Francesa e recebi um convite de uma amiga minha para trabalhar em Carajás, né? Lúcia Oliveira, também é uma pessoa também que teve um crescimento monstro na área de mineração. Hoje ela é gerente geral de sondagem lá na Vale, e ela é engenheira de Minas, viu? Lúcia Oliveira. E ela me chamou na época porque ela estava assumindo uma área lá no Projeto Salugro, né? Só que a Ferbasa chegou primeiro e eu queria vir para a Ferbasa porque fica mais próximo da minha família, né? Meus pais, minha mãe. E eu acabei vindo aqui trabalhar na Ferbasa. Estou há 17 anos na Ferbasa. Porque está realmente, até para a sua saúde mental, você trabalhar perto da sua casa, com a sua família, ele dá mais conforto, né? E proporcionar segurança para a sua família. Você diz, não, eu posso proteger minha família porque eu estou perto. Você não quer ver sua filha longe, né? Não, é horrível. Eu não consigo, não. Muito bom. Qual é o teu conselho, Judas, para os jovens que pretendem cursar engenharia de mina ou para quem está querendo fazer transição de carreira? Quem está em outra profissão. O cara é professor de história. E aí ele assistiu o podcast aqui e ele decidiu que quer ser engenheiro de minas. O que é que você acha? O que é que você pode falar para ele, né? Exato. O que eu posso falar para ele é o seguinte, ele diante do que ele viu, né, ele vai ver se o perfil dele se encaixa, né, nessa dinâmica de trabalho, né, e se ele vai se sentir feliz trabalhando dessa forma, né. E o que eu posso dizer da minha experiência é que se eu tivesse que voltar no passado e tivesse que escolher novamente, eu escolheria engenharia de Minas. É mesmo? Não se arrepende de jeito nenhum? De jeito nenhum. Se tivesse feito engenharia engenharia elétrica, eu estava arrependido. Não seria feliz como eu sou. Seria realizado, né? E é uma oportunidade que você tem de conhecer pessoas, de viajar, entendeu? Hoje eu tenho muita história para contar para meus futuros netos. Sim. Entendeu? E trabalhar na mineração tem disso também, de que você... É um trabalho muito dinâmico, né? Nem um dia vai ser exatamente... Não tem monotonia. Não tem como. Toda hora tem um desafio, hora tem um BO para resolver ali. Verdade. E aí o cara não para. Chega a ser até divertido às vezes. É bom porque você também é da área, sabe que chega a ser até divertido. Não fica fica cansativo, mas não fica aquele negócio monótono, né? Repetitivo. Não fica, né? Sempre tem uma... E você tem várias formas, você tem uma abrangência muito grande de atuação, né? Você pode atuar em várias situações. É um mundo pequeno, porque onde você anda no Brasil, você encontra profissionais, faz muita amizade. Sim. Né? Tem muitos congressos onde você tem a oportunidade de fazer network, conhecer pessoas, empresas, né? Você tem um leque aí aberto de oportunidades, né? É uma área que a tendência é crescimento, porque mineração, você tem ideia. Por que você acha que a Rússia está nesse conflito com a Ucrânia e os Estados Unidos entrando pelo meio? Porque lá tem minério, terras raras, né? Ninguém briga por país pobre. Ninguém. Ele tem que ter algum recurso ali para... O Brasil em si é um país que tem muitos recursos minerários, então tem muitas empresas aí para se abrir, né? Sim. Tem muita gente lá de fora, de primeiro mundo, que quer investir em mineração no Brasil. Sim. Né? Um deles é esse nome, terras raras. Terras raras é uma coisa também que está em alta. Demais, né? Demais. Inclusive, lítio, por exemplo, está em altíssimo, né? Exatamente. Das novidades aí elétricas. Carros elétricos, motos e equipamentos elétricos no geral. E o lítio, como é um componente de uso de fabricação de baterias, né? Está altíssimo. Aí pela tendência, eu até arrisco dizer que vai chegar um momento que as empresas de mineração talvez tenham dificuldade de encontrar profissionais, né? Agora, uma das recomendações que eu dou, se você escolher mineração, procure ser o melhor. Se você escolher ser professor de história, procure ser o melhor naquilo que você profissão. Se o cara for medíocre, ele vai ficar ganhando mixaria ali, se contentar com aquilo, porque não tem oportunidade. Você tem que fazer valer o salário que você ganha, senão você vai ficar ali no rebaixamento mesmo. Para ser contratado vai dar trabalho. Acho que em qualquer profissão, se você não se esforçar... Tudo bem que tem outros fatores determinantes para isso. Mas o seu esforço individual tá lá no topo da pirâmide para você ser bem remunerado, inclusive ser bem remunerado. Né? Exatamente. Meu irmão, muito obrigado.
por você participar. Faça suas apresentações finais aí. Você disse que não é muito de... Você é low profile, não tem muito... não usa muito redes sociais, mas com esse conteúdo que você apresenta, com esse seu conhecimento de causa, seria muito interessante você criar uma rede social para falar sobre mineração. Né? Acho muito bom, assim. Espero que a gente tenha outras oportunidades para vir fazer um bate-papo mais aberto assim, e falar sobre essa dinâmica do dia a dia de trabalho, não exatamente sobre a graduação da engenharia de Minas, né? Falar sobre os problemas, sobre resenha. A mineração tem muita resenha, né? Tem, resenha de trecho. Eu tenho um monte também, não só de mineração, mas de outras empresas da área industrial que eu já trabalhei também. Tem uma resenha que eu sempre gosto de falar, que não tem a ver com engenheiro de Minas, tem a ver com geólogo, né? Rapaz, vai arrumar uma treta. Vai falar disso. Não, mas falar bem deles. Vai falar disso, eles vão assistir. Vou falar bem deles, né? Tem um geólogo que é muito respeitado hoje no Brasil, que ele trabalhou, onde eu trabalhei no Amapá, na ICOME, produção de manganês, né? E lá ele foi demitido porque não concordava com o sistema administrativo da empresa que estava tocando na época. E uma empresa americana chamada Meridional, aqui no Brasil, Meridional, sediada no Rio de Janeiro, contratou ele para procurar manganês no Pará. E nenhuma das investidas dele, eles trabalhavam com um helicóptero que só levava 2 pessoas e não tinha muita autonomia de voo. Então ele levava combustível a mais para garantir a ida e a volta do helicóptero. Sim. E nenhuma dessas, ele precisou pousar em um platô. Um platô é uma montanha cortada, né? Sim. Então, quando ele estava pousando, eu vi, numa das entrevistas dele, disse que o piloto pediu para que ele ajudasse, para que ele orientasse o piloto para que o rotor de cauda, aquela hélice que fica na cauda, não tocasse no capim, né? E quando ele estava próximo à superfície do platô, ele viu umas cangas de ferro e ele se emocionou tanto que esqueceu de olhar. E a hélice de cauda chegou a bater no capim, mas não chegou a ter dano, né? Ele recebeu uma bronca dos pilotos, né? Mas naquele momento, ele estava descobrindo a maior reserva de minério de ferro do mundo. Carajás, né? Eu já ouvi essa história já, é fascinante. Então, a mineração, ela tem dessas coisas, né? Ela traz surpresa, você tá sempre buscando novos horizontes, né? Então, eu aproveito para agradecer o convite, né? Eu não sei de tudo, né? Ninguém sabe, a gente um vai aprendendo com o outro e a mineração é isso, né? A gente consegue fazer muitas amizades, fazer muita resenha, né? Um dia a gente tem que... E o meu está se aproximando, acho que daqui a uns 4 anos, a mineração também tem essa vantagem, né? E com essas mudanças, né? A mineração, a aposentadoria, às vezes, ela chega mais cedo, né? A aposentadoria especial, né? A minha com 25 anos, que é céu aberto, subsolo, se for técnico acima de supervisor, é 20 anos, né? E se for mão de obra aplicada direta, é 15 anos. Mas foi limitada para a subterrânea a 55 anos e para céu aberto a 60 anos, né? Que é um pouquinho melhor do que quem quer com 35, 65. E existe uma PEC aí para puxar essa idade para 40 anos para subsolo. Você, se estiver trabalhando frente civil subsolo, é 40 anos. Se você for técnico ou engenheiro, 45 anos, você está com 45 anos, né? E 45 anos de idade e 20 anos de contribuição. O outro é 40 anos de idade e 15 anos de contribuição. E céu aberto ficaria em 48 anos de idade e 25 anos de contribuição, que é outra vantagem, né? Eu, particularmente, daqui a 4 anos, eu estou completando o tempo e a idade, né? Mas eu não quero parar. Eu já estou pensando em trabalhar com mineração, só que de outra forma. Sim, importante. Muito bom. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas aulas que você deu aí, pela disponibilidade do seu tempo de vir aqui gravar com a gente. Obrigado. De responder com tanta clareza assim, as perguntas. E eu espero que esse conteúdo realmente ajude muitas pessoas aí que querem fazer a graduação em Engenharia de Minas. Isso aí, vamos finalizar. Pessoal, eu quero agradecer ao Judácio por ter disponibilizado o tempo. Agradecer ao pessoal da CTE Aline BR, né, mais uma vez, a plataforma que dá um apoio pra gente aí, um suporte. www.ctealinebr.com.br, Aline com 2 L's, ou pelo WhatsApp DDD 77 99120 7754. A plataforma tem cursos
Inclusive, tem o curso de técnico em mineração na plataforma da CTE, ALNBR. Entre em contato lá para pedir mais informações. Graduação, pós-graduação, curso técnico, NRs, né? Tem cursos profissionalizantes também, tem vários outros cursos lá que a CTE oferece. Então, muito obrigado por vocês assistirem esse conteúdo. Envie esses vídeos aí para os alunos que estão aí 16, 17, 18 anos, estão terminando o ensino médio, ou para adultos que estão que pretendem fazer transição de carreira e pretendem talvez cursar a graduação em Engenharia de Minas. Curtam os vídeos, comentem os vídeos, enviem os vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque isso ajuda demais a gente. Né? É um conteúdo que vocês consomem de forma gratuita, mas para a gente que produz há um custo, então é importante que vocês propaguem o conteúdo para que mais e mais pessoas possam ter acesso e recebam esse conteúdo aí também. Então, muito obrigado a todos vocês e até mais.